Queria pedir aos irmãos para abrir as vossas Bíblias em Isaías, capítulo 6. De pé mesmo, vamos ler em reverência à palavra do Senhor. O profeta Isaías é um profeta messiânico que profetizou sobre a primeira vinda de Jesus Cristo. O profeta que profetizou em Judá, o reino do sul, por volta de 40 anos, do ano 740 ao ano 700, conhecido como um dos profetas maiores, junto com Neemias, junto com Daniel. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor, Isaías, capítulo 6, um texto muito conhecido da igreja. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, quem dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor Deus, nós adoramos ao teu nome. Nós te bendizemos, Senhor Deus, pelo período do louvor que libertou os nossos corações. Nós te bendizemos pela tua palavra, nós te bendizemos, Senhor Deus, pela tua presença. Meu Deus, tão somente nós nos apresentamos, meu Pai, para que o Senhor use o teu vaso, Senhor Deus, não para uma autoglória, Senhor Deus, mas para unicamente o louvor do teu nome. Meu Pai, as pessoas estão aqui, estão famintas, meu Pai, as pessoas estão aqui, Senhor Deus, estão necessitadas. Meu Pai, para que eles não venham sair daqui da mesma forma que entraram, para que hoje haja um encontro, meu Pai, com o Senhor, e no final, Senhor Deus, deste culto, nós venhamos alcançar o nosso objetivo, que é exaltar o teu nome, meu Pai, que é bendizer, Senhor Deus, o teu nome. Meu Pai, nós não queremos nada nessa noite, nós não queremos os nossos bens, nós não queremos, Senhor Deus, casas novas, nós não queremos carros novos. Meu Pai, nós não queremos aqui, Senhor Deus, bens materiais, Senhor Deus, que a traça venha corroer, mas, meu Pai, nós queremos exaltar o teu nome, nós queremos dar ao Senhor, meu Pai, o devido louvor, meu Pai, que o Senhor merece. Aqui está um altar, Senhor Deus, que simboliza o sacrifício, e nós queremos, Senhor Deus, exaltar o teu nome e ofertarmos, meu Deus, aquilo que o Senhor tanto requereu de nós ao longo, meu Pai, da nossa vida, que é a nossa alma, o nosso louvor, a nossa existência. Meu Pai, nós queremos, meu Pai, prestar um louvor a Ti, Senhor Deus, não para que nós saímos daqui massageados do nosso ego, mas nós vamos sair daqui, Senhor Deus, engrandecendo e dando a Ti, Senhor Deus, o verdadeiro louvor, exaltação, meu Pai, para que haja uma harmonia de exaltação e de louvor ao Teu nome. Nós suplicamos a Tua presença em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Já pisei em alguns lugares desse mundo. Pela misericórdia de Deus, fruto de uma profecia que ainda quando eu era muito jovem eu recebi, já contei para alguns dos irmãos. Quando eu tinha 18 anos de idade, isso já faz algum tempo, hoje próximo a 35 anos de idade, ainda um jovem que vivia ali na sua cidadezinha, Deus falou comigo: um dia você vai pisar em terras que você ainda nem imagina. Chego hoje conhecendo alguns lugares. Conheço um pouquinho das praias gregas e nunca vi um lugar tão bonito. O luxo de Paris, a economia londrina, alguns lugares que chamam a atenção do homem. Mas eu confesso para você que o melhor lugar que pisei até hoje
foi no centro da vontade de Deus, que é onde o homem ele se sente ao mesmo tempo amedrontado e confortado. Nós lemos um versículo, uma teofania. Todas as vezes que a Bíblia trata dessa demonstração divina, Deus se mostrando ali na sua existência, um anjo se mostrando ali como ele é, a Bíblia a teologia chama isso de teofania. O que Isaías viu foi exatamente isso. Isaías ele teve uma visão de uma teofania celestial, ele teve uma visão do trono de Deus. Mas para contextualizar aqui essa história de Isaías, nós precisamos entender o pano de fundo e tudo aquilo que estava acontecendo. Muito parecido com aquilo que estava acontecendo quando nós pregamos aqui sobre Abacuque. O povo mais uma vez rebelando-se, o povo mais uma vez se mostrando distante de Deus, mas aqui havia algo diferente. Diferente, porém igual. Porque a história de Deus com o ser humano sempre foi assim. É Deus tentando puxar o ser humano para perto de si, e o ser humano ali no momento de dor se aproxima de Deus. E quando Deus conforta o ser humano se afasta para o pecado. Nós vemos no livro de Juízes parece uma briga entre Deus puxando o ser humano e o ser humano ali se afastando. Reis que se levantaram e desagradaram a Deus com as suas atitudes, e o povo pereceu por conta daquilo. Aqui nós estamos no reino de Judá. Nós sabemos que em 930 a.C., o reino de Israel se divide. Reino do norte, reino do sul. Jeroboão reina no reino do sul. Roboão reina no reino do norte. Salomão está morto. O reino se divide. Ali começa o reino de Israel com a sua capital em Samaria, e o reino do sul com a sua capital em Jerusalém. 2 tribos ficam no reino do sul, Benjamim e Judá. E as demais 10 tribos ficam no reino do norte. Nós sabemos que aqui começa ali uma promessa de Deus, que da raiz de Davi sairia o Messias. E nós vemos ao longo desse período um compromisso de Deus com essa raiz de Davi, que não faltaria da dinastia dele, da família dele, pessoas para ocupar o trono. Mas isso não foi fácil, porque as pessoas que se levantaram, nenhum deles conseguiu ser tão fiel como Davi. E nesse contexto, nós estamos aqui no rei Uzias, filho de Amazias. Nós estamos vendo um rei aqui que ele nos desperta nos chama a atenção. Porque Uzias, muito diferente do que alguns pensam, ele não foi um rei tão perverso e tão mau. Porque a Bíblia fala, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, parecendo que era o rei Uzias que atrapalhava Isaías de ter uma experiência com Deus. Uzias, quando você for ler a história dele, a referência da sua história está lá em 2 Crônicas, capítulo 26. Se não me falha a memória, capítulo 26, vai contar o quanto Israel o quanto o reino de Judá era próspero com Uzias. Lá em 2 Crônicas 26, capítulo 8, e os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Verso 9. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina e a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Verso 10. Também edificou torres no deserto e cravou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores, vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Uzias, durante toda a sua vida, ele foi um homem que ele conseguiu desenvolvimento econômico para ajudar. Ele conseguiu desenvolvimento da agricultura para ajudar. Foi um reino extremamente próspero economicamente. No reino de Uzias também se construiu um exército muito forte. Naquela altura, é lógico que a tecnologia não era tão desenvolvida, mas ele conseguiu, através de engenheiros ali, aquilo que nós chamamos hoje de catapultas, que manda aquelas pedras longínquas para atingir o exército. Aquilo naquela altura era um diferencial muito grande. Então nós vemos Uzias aqui como alguém extremamente competente para estar ocupando o trono. Nós vemos um reinado que estava ali próspero economicamente, não havia tanta necessidade financeira. Mas observe uma coisa, a Bíblia vai falar bem assim, que lá no capítulo 1 de Isaías, que o povo estava em prostituição espiritual, que Deus não estava mais ali se padecendo do povo.
Deus estava falando com o povo: eu rejeito o vosso culto, eu rejeito a vossa oferta. Isso prova que nem sempre que as coisas vão bem economicamente quer dizer que é Deus que está satisfeito com as nossas vidas. Não é porque estamos alcançando objetivos na nossa vida, quer dizer que Deus está se contendendo, está junto conosco, se agradando das nossas atitudes. O reino estava prosperando financeiramente, o reino estava prosperando economicamente, a engenharia estava desenvolvida, havia uma alegria econômica, mas havia um distanciamento do relacionamento com Deus. Havia ali uma apostasia entre Deus e o povo. Deus estava falando: olha, eu mandei vocês cultuarem a mim. Eu edifiquei um culto, eu ensinei a vocês como cultuar, mas agora eu rejeito o vosso culto. Eu rejeito, o vosso culto é profano diante de mim. Imagina, Danilo, Deus te ensinar aos 20 anos de idade, é assim que me cultua. E você cultua a Deus durante esse tempo todo, e hoje Deus vira para você e fala: está tudo errado, eu rejeito a sua adoração. A sua adoração não me agrada, a sua adoração ela chega diante de mim como um fumo podre. Mas economicamente estava bem, e isso os fazia pensar que as coisas estavam uma maravilha. Porque às vezes nós somos assim, nós ligamos Deus a apenas bens corrompíveis dessa vida. Nós achamos que porque nós compramos uma casa nova, Deus gosta mais de mim agora do que gostava semanas atrás. Não, o amor de Deus, ele é perene, constante, inenarrável, imutável, inexorável. As nossas atitudes é que mudam. O rei Uzias, ele chega em determinado momento da sua vida que ele estava tão grande, tão grande, tão grande, se sentindo tão usado por Deus, estava se sentindo tão à vontade. Eu sou o maior rei aqui da região, nas minhas mãos esse reino prosperou, nas minhas mãos esse reino foi fortificado. Que ele tomou uma atitude, ele entrou dentro do templo, ele foi queimar incenso a Deus, algo que somente os sacerdotes podiam fazer. Então a Bíblia fala lá em 2 Crônicas 26, mais à frente, vai falar bem assim que uma lepra foi lançada no corpo dele. E aquele homem que estava reinando com forma tão poderosa, ele foi leproso, e nós sabemos que o homem que era leproso naquela época, ele tinha que ser afastado. Então ele saiu do seu palácio para morar em uma casa isolada, e o seu filho, posteriormente, reinar em seu lugar. Então, no ano em que morreu o rei Uzias, de uma forma tão catastrófica, poderia ter morrido dentro da obediência, poderia ter morrido segundo as orientações e o mandamento de Deus. Ele morre sozinho, leproso, abandonado, no meio da sua imundícia, da corrupção interna, mergulhado no seu orgulho, mergulhado na sua ignorância, mergulhado na sua soberba. E no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Nós só vemos a Deus, nós só conseguimos ver a Deus, nós só conseguimos entender Deus, nós só vemos a soberania de Deus no dia que Uzias morre em nossa vida, no dia que a soberba vai embora, no dia que o nosso ego vai embora, no dia que a nossa certeza de que nós somos algo acima da média vai embora. Porque o homem que ele acha muito sobre si, ele já perdeu a visão do que Deus é há muito tempo. E o homem que acha muito sobre Deus, ele já se perdeu o seu ego dentro de si há muito tempo. O que você acha de você mesmo tem muito a ver do que você entende sobre Deus. E o que você acha de Deus tem muito a ver do que você vê sobre si mesmo. Enquanto menor você for, maior é Deus. Enquanto maior você for, menor vai ser Deus na sua vida. Porque Deus, ele continua reinando sobre todas as coisas, é assentado no seu trono, governando sobre toda a história da humanidade, desde os primórdios da existência humana. Falamos um pouco sobre Isaías. Isaías, toda vez que nós falamos sobre um profeta, nós imaginamos uma espécie de duende misturado com Papai Noel, não é? Uma barba grande, um homem velho. Não. Isaías, nesse contexto aqui, tinha por volta de 18 a 20 anos. Como assim um profeta ter 18 a 20 anos? Exatamente, um profeta nasce, um profeta cresce, um profeta se reproduz, um profeta morre como um ser humano qualquer. Aqui, Isaías tinha entre 18 e 20 anos de idade. Era um jovenzinho que não sabia nem que faculdade ia fazer. Ele está ali provavelmente, segundo alguns teólogos, vão dizer que ele tinha um grau parentesco ali com Uzias, devido ao acesso que ele tinha
ao templo, uma vez que não era qualquer um que podia ter acesso ao templo assim. Nós sabemos que ele era um homem estudado, porque os seus escritos tinham ali uma grafia, tinha um conhecimento atrás dos seus escritos, não era qualquer homem que sabia ler e escrever naquele contexto. Nós sabemos que Isaías era alguém que tinha um parentesco, mas também era alguém que tentou conhecer a Deus. Ele entra dentro do templo. Nós sabemos que o livro de Isaías não está numa cronologia correta, o correto seria o capítulo 6 no início. Então, quando ele se joga ali no templo, ele tem a visão. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no teu alto e sublime trono. Algumas coisas nós vemos que acontece com o ser humano depois do encontro com Deus. Primeiro, o ser humano vê a majestade de Deus. Se inicia dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. O seu manto enchia o templo. Não era uma visão apenas de um Deus que estava distante. Não era a visão de apenas um Deus que estava ali observando o pecado do homem, mas era a visão de um Deus presente. Ou seja, qual era o coração de Isaías? O desespero tomando conta dele. Agora o rei Uzias morreu. Aquele que trazia um conforto econômico para Israel está morto. O que vai ser do futuro? O que vai ser de agora para frente? Quem vai tomar as rédeas de Judá para que possa governar bem o povo? Meus irmãos, é no momento que o chão que nós estamos pisando, ele se abre e nós não temos mais seguranças, nós não temos mais a quem se apegar, porque quando as coisas estavam mal, recorriam ao rei Uzias, mas agora o rei Uzias não estava mais ali, o rei Uzias já estava morto, Isaías estava perdido, e agora o que vai ser do futuro de Judá? O que vai ser do futuro agora do povo de Deus? Meus irmãos, é quando nós estamos nessa situação, o que vai ser do amanhã? O que vai ser do dia de amanhã? Como que vai ser? Será que agora vai ter um apagão de 72 horas? Será que agora o Putin vai invadir a Europa? Será que agora o Trump vai se revoltar contra a China? Será que o que vai ser do amanhã? Será que nós vamos morrer? Será que nós vamos perecer? Será que Deus não está mais governando na minha vida? Meu Deus, o que vai acontecer da nossa existência? Meu Deus, o meu filho está crescendo. Meu Deus, o meu filho vai fazer 14 anos, como que o mundo vai estar quando ele tiver os 30, o que vai ser do amanhã? A minha alma está deprimida, o meu corpo está trêmulo, o que vai ser da minha existência? O que vai ser do futuro da igreja? O que vai acontecer num futuro próximo? Será que vamos todos perecer? Será que vamos todos morrer? Será que vai abrir uma cratera e vai nos engolir inteiro? Será que um míssil vai chegar em Portugal e vai devastar a todos? Meus irmãos, eu vim aqui para declarar a sua vida que não importa o dia de amanhã, não importa o que vai acontecer, o governo da humanidade, o governo do mundo, não está na mão do Putin, não está na mão do Trump, não está na mão do primeiro-ministro, está na mão de Deus que está sentado no seu trono e reinando sobre todas as coisas. A cadeira pode estar vazia do homem. O primeiro-ministro de Portugal, a cadeira pode estar vazia, mas o trono do céu está ocupado. O trono da eternidade continua o mesmo que no início de tudo estava sentado, governando, reinando. Jó pergunta: Senhor, o Senhor não toma conta da minha vida? Senhor, o que vai ser de mim? Eu estou apodrecendo. Deus aparece para Jó e fala em um redemoinho: onde estavas tu, Jó, enquanto eu fundava a terra? Quem leva as raposinhas para passear? Quem traz a onda do mar até a praia e a leva de volta? Quem sustenta o firmamento da terra e faz ela girar em torno do sol? É quem governa. Quem leva o leão para caçar e com ele seus leõezinhos? Quem ensinou as aves a recolher os seus frutos? Sou eu, Jó. Sou eu quem estou no governo da humanidade. Não é você, não é o homem, não é os seus amigos que vêm te afrontar. É Deus quem continua governando, é Deus quem continua reinando, é Deus que continua com seu séquito, é Deus que a glória dele enche as nossas vidas. Você tem que se consolar com a presença de Deus na sua vida.
Não é porque tudo vai bem que Deus gosta mais de você. Não é porque tudo vai mal que Deus gosta menos de você. O amor dele é constante. No ano em que morreu o rei Uzias, é no ano que você deixar o seu ego, o seu erro, o eu deixar o meu ego e o meu erro, é que nós vamos ter um encontro com Deus e ver Ele da forma que Ele é ver a majestade dEle, é ver Ele assentado num trono e a glória dEle encher as nossas vidas, e é isso que acontece conosco. O nosso desejo de conhecer Deus, é isso que mostra um homem transformado. Não é alcançar os bens dessa terra, mas é o desejo de conhecer Deus. Deus, eu quero o Senhor, porque simplesmente eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor, porque é o Senhor quem enche a minha vida. É o Senhor quem traz segurança. Não é Uzias. Uzias morreu, porque ele é pó, ele é ser humano. Ele foi apenas um instrumento durante o tempo, mas o Senhor é eterno. É o Senhor quem enche a minha vida. É o Senhor quem me dá certeza do amanhã. É sobre a tua palavra que eu caminho. É sobre a tua palavra que eu estou vivendo. É debaixo da tua promessa que eu estou caminhando e trilhando uma vida aqui na terra. Eu não dependo de governo, eu não dependo do homem, eu não dependo da minha família, eu não dependo dos meus amigos, eu dependo daquilo que sai da boca de Deus, de que Ele estaria contigo até os confins da terra, até os confins dos tempos, até o final dos tempos. Ele estaria ao seu lado, Ele te governaria, Ele cuidaria de você. Ele enviou o Filho dEle para morrer na cruz, para que você pudesse ter uma vida abundante, uma vida de segurança, para quando a dor chegar no seu coração, para quando a dor chegar no seu peito, para quando você não saber o que fazer, para quando você não saber qual é o próximo passo, você se prostrar diante de Deus e falar: Deus, eu estou aqui com as minhas falhas, com os meus defeitos, com os meus erros, com as minhas limitações, mas eu quero ter uma experiência contigo. Você não depende do ser humano para dar um passo. É lógico que Deus pode usar seres humanos e se relacionar bem com as pessoas, é uma questão até de educação. Mas o governo da sua vida não depende de nenhum ser humano. O que Deus está falando com Isaías? Calma, calma, calma. Você não está sozinho. E os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. O que é que os anjos veem? Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem? Que os fazem cantar santo. É um louvor, não é? Eles tinham 6 asas. A palavra serafim, que do hebraico é safate, quer dizer arder, quer dizer queimar. São anjos, ou serafins, né? Outra categoria, que foram criados única e exclusivamente para o louvor de Deus. São uma espécie de anjo de fogo. São uma espécie de seres celestiais que a nossa mente não consegue imaginar como eles são. E eles gastam, vamos colocar aqui proporcionalmente, 66% da sua energia para reverenciar a Deus. Porque se o todo é 100%, e eles tinham 6 asas, 2 eles cobriam rostos por reverência a Deus. Porque por mais que eles sejam anjos de fogo, sem pecado, eles não podiam contemplar a presença de Deus na sua real existência. Então eles reverenciavam a Deus com 2 cobriam seus rostos. E com outras 2 cobriam seus pés. E com 2 voavam. Cobriam seus pés para guardar os seus passos, guardar a caminhada. E com 2 se mantinham voando acima de Deus, mostrando ali que a glória de Deus, ela o envolve completamente. Que Deus não coloca nada acima do louvor ao nome dele, porque Deus ele não reparte a glória dele com ninguém. Se os anjos reverenciam assim, por que nós reverenciamos ele diferente? Às vezes não temos ordem,
Às vezes tratamos Deus como se Ele fosse menor do que Ele é. Às vezes não damos o perfeito louvor. Às vezes não reconhecemos a tamanha majestade. Deus, Ele é muito maior do que você e eu imaginamos. A nossa mente humana não consegue contemplar a existência complexa de Deus. A Bíblia fala que nem a metade do céu foi revelada aos mortais, quiçá o próprio dono do céu. O que é que os anjos veem? Que os fazem cantar santo. Ali quando eles falam santo, 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 no hebraico não existe o superlativo. Vou falar um pouco com a garotada aqui, algumas aulinhas de gramática. Superlativo, né? Vocês estudam isso na escola. Né? O que é o superlativo? No português nós estamos acostumados a muitíssimo, poderosíssimo, falíssimo e tudo que é íssimo. Isso para demonstrar algo que é muito. Eu amo muito a Thalissa e também o Rogerinho. Então, eu amo muitíssimo. Eu amo muito a Thalissa e muitíssimo o Rogerinho. Quer dizer... Então, no hebraico não existe isso. Para dar essa ênfase maior, é dito muito, muito, muito. Então, em vez de dizer santíssimo, santíssimo é Deus, eles dizem santo, santo, santo. Fazendo uma referência também que santo é o Pai, santo é o Filho e santo é o Espírito Santo. Meus irmãos, não existe chegar diante de Deus e não reconhecer a sua glória, o seu poder, a sua autoridade e reverenciar como um único e exclusivo Deus, que a Ele pertence toda a glória, toda a honra e todo louvor. Opa, não é tempo para eu parar não, né? Esse despertador aí. E clamávamos uns aos outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória, toda a terra está cheia da tua presença, não há nada nessa terra que não está ocupado pela glória de Deus. Se subir aos céus, tu comigo está, se descer no mais profundo do oceano, tu também ali estás, tu me cercas à minha direita, tu cercas à minha esquerda. O salmista já dizia isso, toda a glória, toda a presença de Deus, não há nada, não há um centímetro da terra, não há um centímetro de onde nós estamos, que a glória de Deus não vai, que Deus não está de olho. A Bíblia fala que Ele procura os fiéis da terra, que Ele procura aqueles adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Nada foge dos seus olhos, nada escapa da tua existência, nada foge do seu governo, os seus sonhos, os seus objetivos, aquilo que você ora, aquilo que você pede, aquilo que você tem medo, aquilo que está te assombrando, aquilo que está tirando o seu sono, seja lá o que for, entrega na mão de Deus, que Ele é capaz de cuidar para você. Não perca o seu sono por aquilo que não depende de você, não perca os dias de alegria com a sua família por aquilo que não está no seu controle. Entrega diante de Deus e fala, eu reconheço que Tu és santo, eu reconheço que Tu és santo, eu reconheço que Tu és santo, e não há outro Deus fora de Ti. Cuide do meu desespero, cuide da minha alma, cuide daquilo que eu não consigo controlar. Eu entrego ao Senhor, porque é só Tu que pode governar a minha vida. Os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, ou de fumo. A glória de Deus encheu aquele lugar. E ele sentia tanto a glória de Deus. Ele sentia tanto a glória de Deus, que quando os anjos ali, os serafins cantavam santo, 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 tudo se movia, tudo se tremia. Tamanho era o peso da glória. Quando a Bíblia no Antigo Testamento fala de glória, traz a ideia exatamente de peso, né? E quando Deus ele visita o trono e a glória de Deus ali enche, quando Deus visita o templo, na consagração do templo ali de Salomão, e a glória de Deus enche aquele lugar, a Bíblia fala que alguns caíram, porque a glória de Deus ali é um sentido de peso, a pessoa se sente o peso da glória de Deus, mas não é um peso que mata, é um peso que dá vida, é um peso que dá esperança, é um peso que dá amor, é um peso que traz alívio ao ser humano. O ser humano, quando encontra Deus, ele vê a majestade, ele vê a santidade de Deus. A majestade porque Ele está no trono. A santidade porque os serafins estão dizendo, santo, santo, santo. Mas há um terceiro ponto, e que nós vamos falar dele agora. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo a sua mão uma brasa viva que tirara do altar,
como a tenaz. E com ela tocou na minha boca e disse: eis que isso tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Se o homem encontra a majestade, se o homem encontra a santidade de Deus, quando ele encontra Deus também, ele encontra a graça de Deus, que é o favor que nós não merecemos. Observa que quando Deus encontra Isaías, ou Isaías encontra com Deus, Deus não exige nada de Isaías. Isaías, você tem lábios impuros, então vou jogar um fogo em você e vou te consumir. Não. Você é um homem de lábios impuros, eu vou jogar uma doença em você e você vai ser consumido. Não, não. Deus, quando encontra Isaías, Isaías reconhece o seu pecado. Deus fala bem assim: se você reconhecer o seu pecado, então eu vou te purificar do seu pecado. Eu não estou aqui para te condenar, Isaías. Eu estou aqui para te dar esperança e transformar a sua vida. E através de você, você vai ser um instrumento meu para divertir o povo que está corrompido, o povo que está perdido, o povo que está distante de mim. Eu não estou aqui para te condenar, Isaías. Eu não estou aqui para jogar a última pedra em cima de você e te matar, meu filho. Eu estou aqui para resgatar a sua vida e fazer de você um instrumento. Meus irmãos, se você reconhece a Deus como Deus, se você reconhece o seu pecado, pode ter certeza, não importa o que você fez, não importa o caminho que você andou, não importa quantos adultérios você fez, não importa quantas apostasias você fez, não importa quantas mentiras você contou, não importa quantos prejuízos você deu a tantas pessoas. Se você reconhece a Deus como Deus, você reconhece o seu pecado. Deus, eu errei até aqui. Deus, eu fui errante até aqui. Deus, até aqui eu vivi uma vida pregressa, mas eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero ser transformado pelo Senhor. Meus irmãos, você pode ter certeza, Deus, ele não vai jogar em você a última pedra para te sacrificar, para te matar, para te fazer se sentir pior. Não, ele vai com seu abraço de amor, com seu cuidado, e ele vai te falar: meu filho, não temas, porque o serafim que purificou os lábios de Isaías, ele está aqui para purificar os seus lábios, purificar a sua vida, renovar a sua vida, salvar a sua família. E mais do que isso, da mesma forma que ele usou a Isaías para advertir aquele povo, ele também vai usar você para pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho, o evangelho que transforma, o evangelho que traz paz, o evangelho que traz esperança, o evangelho que traz vida, o evangelho que traz amor, o evangelho que tira o homem do pecado, o evangelho que tira o homem do lamaçal do erro e traz para a vida, o evangelho que faz com que o homem não se sinta melhor, não se sinta mais orgulhoso, mas se sinta pequeno diante de Deus. E você pode saber que a sua vida vai ser transformada, a sua vida vai ser transformada, e pessoas vão se sentir transformadas através de você. Você vai ser um instrumento de Deus, você vai ser alguém usado pelo Senhor, você é um atalaia de Cristo, você é alguém que Deus quer usar, você é alguém que Deus quer manipular nessa vida para ser uma bomba aqui nessa terra. Você não saiu do seu país para ser mais um, você saiu do seu país para ser um pregoeiro da palavra de Deus, como a mulher samaritana quando encontrou com Jesus. Jesus não ficou tacando na cara dela os adultérios, os erros, os maridos, mas não, deu uma oportunidade para ela: olha, vai, prega a palavra, fala, Samaria, daquilo que você ouviu de mim. Diga, Samaria, aquilo que você ouviu de mim. E ela saiu falando: eu tive um encontro, eu vi o Messias chegou, eu tive um encontro com ele, e todo aquele povo se converteu através da palavra daquela mulher. Meus irmãos, é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer te usar para que você possa proclamar o reino dele, anunciar que a volta dele está próxima, na sua escola, no seu trabalho, na tua casa, na tua família, no teu lar, onde quer que você for. Vai ser um pedaço do evangelho que vai estar ali, é um pedaço de Cristo que vai estar ali. Por quê? Porque ele tocou com as brasas vivas na tua boca, e agora você é transformado, agora você é livre, agora você não está mais amarrado no pecado, você não está mais amarrado no erro, você não está mais amarrado naquilo que te acorrenta, no seu passado de erro, no seu passado de estresse, no seu passado em que você defraudou, no seu passado em que você humilhou pessoas. Agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Como é bom servir a um Deus que não está preocupado com as suas culpas, com os seus erros. Ah, se Deus jogasse na minha cara tudo que já fiz. Ah, Vitor, quando eu ouço pregar, eu sinto a presença de Deus. Ah, meu irmão,
não me tenha como santo. Se você soubesse de coisas que passam nessa mente, a última coisa que vocês fariam é quero ouvir esse rapaz pregar. Se você soubesse das coisas que eu já fiz, a última pessoa que vocês queriam ouvir pregar seria eu. Mas todas as vezes que errei, e falei assim, epa, errei papai, falhei contigo. Ele nunca virou para mim e falou bem assim, você está descartado. Mas todas as vezes ele falou bem assim, eu te conserto quantas vezes for preciso. Eu te faço e refaço, eu te ensino, eu até permito você viver as consequências dos seus erros. Mas te abandonar, te perder para Satanás, te ver ir para o inferno, não, isso eu não aceito, porque eu não poupei nem meu filho por você. Como que eu vou agora te perder por um erro? Mas isso não quer dizer que Deus está aqui passando a mão na cabeça dos seus erros, não. Abandona o seu erro, abandona os lábios impuros. A ideia aqui de lábios impuros não é simplesmente uma pessoa que fica xingando. Ah, ele xingava. Não é só isso. São mentirosos, são pessoas que enganam, são pessoas que têm palavras torpes também, são pessoas que usam seus lábios para maldizer. Ai de mim, porque Isaías, ele vai falar ali no capítulo 5, ai daqueles que amontoam casas para si, ai daqueles que se embebedecem. Ele fala alguns ais para o povo. Ele está ali acusando o povo das suas más atitudes. Mas quando ele tem um encontro com Deus, ele não fala, ai do povo. Ele fala, ai de mim. Porque quando nós olhamos para o nosso irmão do lado, às vezes nós nos achamos melhor do que ele. E nós falamos, ai dele. Mas quando a régua é Deus, não tem como nós falarmos ai dele. É ai de mim que vou perecendo. Ai de mim. Ai de mim. A ideia aqui do perecendo do hebraico é exatamente, eu estou derretendo. É como Daniel, quando tem aquele encontro com a teofania, eles caem de joelho. É como Saulo, indo para Damasco, vou matar aqueles cristãos todos, e Deus lá no céu, não vai, hoje não. Hoje vai dar ruim para você. Então ali alguns vão falar que ele caiu do cavalo, outros vão falar que ele caiu no chão, eu quero saber, eu sei que ele caiu, ele teve um encontro com Deus. Porque todo homem que ele tem um encontro verdadeiro com Deus, ele não consegue sair da mesma forma que ele encontrou. Você quer saber se uma pessoa teve um encontro com Deus? O seu comportamento é diferente, o seu falar é diferente, porque antes ele tinha lábios impuros, mas agora ele tem uma tenaz tocada na sua boca. Ele é um profeta para profetizar as boas novas em Judá. Isaías foi o maior profeta messiânico. Esse homem de impuros lábios, ele foi o homem que mais falou da cristologia futura, da ideia da cristologia de Cristo. Foi ele quem falou que o Messias viria. Foi ele quem profetizou de que seria raiz de uma terra seca, Isaías 53, se não me falha a memória. Foi ele quem falou, olha, ninguém me ouviu. Ninguém ouviu as minhas pregações, ninguém deu ouvidos ao que eu falei, mas haverá um servo sofredor, apontando para Jesus, e a eles vocês darão ouvidos. Esse servo sofredor é Jesus, e nós demos ouvidos a eles. É por isso que nós estamos reunidos aqui no nome dele, em dizer que santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória, e nós estamos aqui, meu Pai, porque nós perecemos um dia, mas o teu amor e a tua graça nos envolveu, e agora nós somos livres para pregar o evangelho que transforma, o evangelho que nutre e o evangelho que traz vida. Nós somos vítimas do amor de Deus. E depois disse, a voz dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. É a última fase de quem tem um encontro com Deus. A majestade, a santidade, a graça e a disposição do reino. Porque todos aqueles que têm um encontro com Deus
não tem como não falar: Deus, eu quero ser um instrumento seu para ir para onde o Senhor mandar, fazer a sua vontade. A quem enviarei? É lógico que Deus sabia. Era uma pergunta meio lógica. A quem enviarei? O homem acabou de ter uma experiência ali sobrenatural. É lógico que ele diria: envia-me a mim, porque ninguém resiste ao chamado de Deus. Jesus, quando ele foi chamar os discípulos, ele não falou: você quer me seguir? Ele apenas dizia: segue-me, porque ninguém resiste à palavra de Deus quando penetra no fundo do coração. O homem que tem um encontro com Deus, ele não diz não para o voluntariado. Voluntariado é muito mais do que estar aqui na igreja como voluntário, embora seja importante, mas o voluntariado do reino, algo macro, algo muito maior, é o que você prega no seu trabalho, é a sua conduta de vida, é você se disponibilizar para servir a Deus com alegria, com amor, com certeza de que Ele cuida de mim. E não se preocupe com o dia de amanhã. O apagão pode durar 3 dias, mas a luz dentro do seu coração, ela perpetua eternamente. Porque Deus, Ele é eterno, e enquanto Ele for eterno, aqueles que servem a Ele também se tornarão eternos. Nós caminhamos para o fim, esperamos aqui ter despertado em você um desejo de servir a Deus. O controle da sua vida não pertence a nenhum governo humano. Eu vou te dar uma notícia muito ruim agora. As coisas daqui para frente só vão piorar. Eu tenho para mim, digo eu, que o anticristo já existe. Digo eu, não tenho base bíblica nenhuma para afirmar esse tempo. Ele só está escondido para a hora certa. E as coisas vão apertar. Essa é a má notícia. De que pode ser sim que em alguns momentos falte algumas coisas no supermercado. Pode ser sim que nós tenhamos algumas escassez, algumas outras pandemias. Eu não posso te enganar e falar: não, vamos votar no fulano que tudo vai melhorar. Não, eu não posso falar isso. Mas eu também tenho uma boa notícia. O Deus que segurou, que cuidou dos seus até hoje, Ele prometeu que estaria contigo até os confins, até os últimos dias. E sabe o que é o prêmio para se você for fiel a Deus? É a coroa da vida. É o dia que Deus enviar seu Filho novamente e Ele falar bem assim: vinde a mim, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação dos séculos. Porque tive fome e deste de comer, tive sede e deste de beber, fui estrangeiro e me abrigou, estive nu e me vestiste. Enquanto não chega o dia do arrebatamento, faz a sua parte, cuida do seu próximo, cuida da sua família, faça o bem ao outro, porque a Bíblia fala que todas as vezes que estendemos a mão para aquele que está do nosso lado, a Bíblia fala que aquele que alivia será aliviado. Não se aterrorize, Jesus vai voltar. E eu espero que o nosso culto um dia seja na eternidade. E vocês não vão ouvir esse pecador pregando para vocês. Vocês vão ouvir a própria palavra pregando para vocês. Amém? Que a paz esteja com todos.